nossa Bíblia em Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, aleluias, glórias a Deus, 28, 29 e 30, aleluias. Enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, gostaria de deixar minha gratidão nesta noite, aleluias. Primeiramente agradecer a Deus, pela oportunidade de estar na casa do Senhor, estar juntamente com os irmãos, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Cairo, justamente com todos os irmãos, com a igreja. Estamos aqui nesta noite aqui para entender e compreender que só Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida sobre nossa vida, sobre a humanidade. Louva a Deus também pela vida do meu pai, está aí conosco, fiz um convite, na vida do meu amigo Levi, Mateus, aleluias, glória a Deus, homem que me ajudou muito na minha caminhada, juntamente com a minha esposa, com a minha família, está aí para cultuar juntamente conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou disso, amém? Está lendo 3 versículos, aleluias, glória a Deus, a qual um versículo muito conhecido que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar? Aleluias, glória a Deus. Serei breve nesta noite, em nome de Jesus. Que maravilha de Deus, meus irmãos? Como nós somos povo privilegiado, aleluias, de estar aqui nesta noite, de estar cultuando, de estar louvando e agradecendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todos os louvores. Nesta noite, queridos irmãos, queria fazer menção, aleluias, de um convite, aleluias, que Jesus ele faz para toda a humanidade. Sabemos, queridos irmãos, que nós somos um povo, aleluias, que temos todo motivo de agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Só o fato, queridos irmãos, de nós entender e compreender, como o salmista Davi disse, Salmo 3, versículo 5, Davi vai dizer: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E quando nós pegamos esse capítulo, queridos irmãos, e esse versículo, nós entendemos, aleluias, como a misericórdia do Senhor é tão grande na minha vida, como a misericórdia do Senhor é tão grande na tua vida, como a misericórdia do Senhor é tão grande sobre a humanidade. Muitas das vezes nós falamos, nós pregamos, nós ouvimos, e é verídico, que o meu Deus, o teu Deus, Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Mas nós temos que entender e compreender que Ele é riquíssimo de misericórdia nas nossas vidas. E esta é a razão, a circunstância de nós estar aqui nesta noite. É por isso, queridos irmãos, que Paulo, aleluias, ele vai escrever Romanos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então nós só temos motivo, queridos irmãos, de agradecer a Deus por tudo. Aleluias, por mais que passamos por um momento difícil, por mais que passamos por um momento de luta, de provações, de aflições, nós temos que entender e compreender e ter no nosso coração que tudo não saiu do controle de Deus. Porque o próprio Jesus, queridos irmãos, quando Ele nos chamou, aleluias, Ele não deixou eu enganado, Ele não deixou você enganado, Ele não deixou, aleluias, a igreja de Cristo enganado. Porque quando Ele nos chamou, aleluias, a primeira coisa que Ele falou, aleluia, foi: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. O próprio Jesus, Ele vai dizer, queridos irmãos, em João 16, 33, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos irmãos, nós temos que entender e compreender, aleluias, que essa jornada que nós escolhemos é uma jornada, aleluias, que vai ter luta. É uma jornada que vai ter prova, é uma jornada, aleluia, que vai ter aflição, e é uma jornada, aleluia, que eu e você, por algum momento, nós vamos cansar. Glória a Deus, aleluia.
Talvez nesta noite, aleluia, tenha alguém aqui, aleluia, que começou, aleluia, mas no meio da caminhada tem cansado, aleluia. Nesta noite Jesus faz o convite para todos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, queridos irmãos, ele faz para todos, porque Jesus, aleluia, ele não faz exceções de pessoa. Jesus sempre, queridos irmãos, vai estar de braço aberto. Jesus, queridos irmãos, ele não olha, aleluia, na minha vida, ele não olha na tua vida, ele não olha no teu desânimo, no teu pecado, como o homem olha. Nós sabemos, queridos irmãos, que o homem tem esse dom de olhar para mim, olhar para você, já julgando. Você entende, queridos irmãos, que lá em João, capítulo número 9, eu acho interessante que Jesus vai passar e vai ver um homem cego de nascença. O discípulo não. O discípulo já olha e diz: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que opera a obra de Deus. Então, muitas das vezes, queridos irmãos, nós temos que entender e compreender que nós não podemos, aleluia, dar ouvido, dar credibilidade, aleluia, para o que o homem pensa de você, para que o homem pense de mim. Nós temos que entender e compreender, aleluia, que quem nos chamou é fiel para nos perdoar. Quem nos chamou é fiel, aleluia, para nos dar a vitória. Quem nos chamou, aleluia, nós temos que entender e compreender que a promessa maior de Jesus na minha e na tua vida foi essa: que Ele estaria comigo e contigo todos os dias, até os confins da terra. Se Ele me chamou, se Ele te chamou, queridos irmãos, é porque Ele se responsabiliza. Mas nós temos que entender, queridos irmãos, e compreender, aleluia, que grandes homens da Bíblia, aleluia, quando teve esse compromisso, aleluia, de andar com Deus, de pegar uma responsabilidade, nós temos que entender e compreender, aleluia, que no meio do caminho, ele se cansou, ele se fadigou, ele se entristeceu, e por algum momento, aleluia, ele quis retroceder e olhar para trás e abandonar o chamado que Deus entregou na mão dele. Eu aprendo muito, queridos irmãos, na vida de Moisés. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo número 3, no versículo número 4, que Deus vai fazer um convite, aleluia, a Moisés, aleluia, para tirar aquele povo do Egito, do mundo da escravidão. Eu acho interessante que Moisés, aleluia, naquele momento, Moisés vai abrir a sua boca e vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Só que eu acho interessante, queridos irmãos, em Números, no capítulo número 11, no versículo 14, Moisés está cansado. Senhor, eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E no capítulo 11, no versículo 11 de Números, no capítulo 11, no versículo 15 de Números, Moisés vai pedir a morte. E muitas das vezes na minha e na tua vida, queridos irmãos, nós passamos por esse momento. A luta é tão grande, a perseguição é tão grande, a afronta é tão grande, que nós olhamos para Deus e para o Senhor: mata-me, Senhor, eu não consigo, eu vou desistir, eu não dou conta. Mas eu acho interessante que quando nós confiamos naquele Todo-Poderoso, aleluia, Ele sempre vai estar de mão aberta. É por isso que a palavra diz, aleluia, em Isaías 49, se não me falha a memória, ou é 59, que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos acolhidos para que não possa ouvir. Deus, queridos irmãos, Ele ainda ouve a minha oração. Deus, Ele ainda ouve a tua oração. Deus ainda ouve o teu clamor. É por isso que Jeremias 33:3 vai dizer: clama-me e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O propósito que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem na tua vida é maior do que o que nós pensamos, é maior do que nós imaginamos. E muitas das vezes, aleluia, nós não entendemos e compreendemos o propósito que tem na vida, que tem na minha vida e que tem na tua vida. Só que muitas das vezes, queridos irmãos, Deus me trouxe nesta noite para dizer: acalma o teu coração. Porque se tu está passando um momento de dificuldade nessa noite, se tu está passando por um momento de tristeza, se tu tem abandonado o barco, entende e compreende, aleluia, que Deus ainda é contigo. É por isso que ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, Ele é contigo, queridos irmãos. Nós temos que entender e compreender que assim que Deus é na minha vida, assim que Deus é na tua vida, nós temos que entender e compreender que nós temos um grande adversário, e esse adversário, ele é perseverante na minha e na tua vida. Ele é doido, ele é louco para cefar a minha e a tua alma, mas ele nunca cefou, porque eu e você temos um Deus Todo-Poderoso.
E é por isso que a palavra de Deus diz em João, 1 de João capítulo 4, versículo 4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos que entender e compreender, meus irmãos, que nós temos um adversário que ele não dorme. Ele é perseverante na minha vida, na tua alma. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o meu destino, o teu destino. Muitas das vezes nós pensamos pouco. É por isso que Isaías capítulo 55, no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer que os meus pensamentos são maiores do que os seus, e os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Talvez nós pensamos pouco, e Deus nesta noite me trouxe nesta noite para dizer, aleluia, que o que Ele quer na minha e na tua vida é maior do que eu e você almejamos. E nesta noite Ele faz o convite para todos: vinde-me todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual foi de nós que nunca cansamos, queridos irmãos, no meio do nosso ministério? Qual foi de nós, aleluia, que nunca cansamos no meio da nossa caminhada? Qual foi de nós, aleluia, que nunca, aleluia, pensamos em retroceder, olhar para trás e dizer que não tem mais jeito? Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que Deus ainda tem jeito na tua vida, Deus ainda tem jeito na minha vida também. É por isso, queridos irmãos, que de maneira nenhuma nós possamos cansar, oprimir, mas não podemos desistir do chamado que Deus tem nas nossas vidas. É por isso que Lucas capítulo 9, versículo 62, a palavra de Deus vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E se tem uma promessa maior, queridos irmãos, na minha e na tua vida, chama-se o reino de Deus. Jesus não morreu à toa na cruz, Ele morreu por mim e por você. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aqueles que todos nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Talvez nesta noite tu já fez esse compromisso com Deus, tu já aceitou, aleluia, tu já fez esse compromisso de levar a cruz, e talvez a cruz está pesada, não entenda e compreenda que Deus ainda é contigo, Ele não desistiu de você. Por mais, aleluia, que nós pensamos por algum momento de desistir do chamado, da família, do ministério, da salvação, Deus não desistiu de você. E esta é a razão, a circunstância de nós estar aqui nesta noite. Tu está aqui nesta noite, aleluia, simplesmente porque o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, na tua alma, e esta é a razão de tu estar aqui nesta noite. Davi, queridos irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, e a palavra de Deus diz que Davi tinha um costume, aleluia, de derrubar ursos, leões, gigante, gorilha. Mas a Bíblia vai dizer em Salmo 42, no versículo 5, por que está batida a minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Muitas das vezes a minha alma fica batida, muitas das vezes nós ficamos angustiados, entristecidos, mas nós temos que entender, aleluia, que Deus ainda está procurando, aleluia, como foi pregado na quinta-feira, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Porque se está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Mas nesta noite eu estou pregando, aleluia, para homens, aleluia, para varão, aleluia, para quem está me ouvindo, que nós somos homens verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Que vem a prova, mas está adorando a Deus. Vem a luta, mas está adorando a Deus. O dia mal bateu na tua porta, mas tu está adorando a Deus. Porque tu entende, compreende, aleluia, que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele adora quando a porta se abre, mas se a porta se fechar, ele adora também. Ele adora quando ele está curado, mas se vier enfermidade, ele está adorando também. Ele adora, aleluia, quando não tem perseguição, mas se tiver perseguição, ele está adorando também. E é por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 5, aleluia, versículo 10, que bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelas minhas justiças, porque deles verá o reino de Deus. Se tu entrou aqui nesta noite, tu está sendo perseguido, aleluia, ou tu tem sido caluniado, entenda e compreenda, aleluia, que tu está no caminho certo. Porque não há evangélico, aleluia, sem perseguição, não há evangélico, aleluia, sem luta, não há evangélico, aleluia, sem provas. É por isso que eu gosto, aleluia, quando Paulo diz, aleluia, em Romanos capítulo 18, capítulo 8, no versículo 18, que eu tenho para mim, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. É porque Paulo, aleluia, sabia que ia passar por luta, por prova. Entanto, se nós for abrir 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25, ao versículo 27, você vai entender e compreender o que foi que Paulo passou. Mas Paulo não retrocedeu. É por isso, aleluia, que em 2 Coríntios, capítulo 12, aleluia, no versículo 7, se não me fala, no versículo 1, se não me fala a memória, Paulo está nas nuvens. Paulo está
nos seus dias melhores. Mas Deus vai permitir uma espinha na carne de Paulo. É tanto que Paulo vai orar 3 vezes. Aí Deus vai olhar para Paulo e vai dizer: a minha graça te basta. Muitas das vezes, aleluia, nós temos que entender e compreender, aleluia, que a graça de Deus é suficiente na minha e na tua vida. Porque a graça de Deus, aleluia, ela tem me alcançado. A graça de Deus, ela tem te alcançado. É por isso que Efésios vai dizer, capítulo 2, versículo 8, que pela graça somos salvos. E esse é o dom de Deus, o dom gratuito, e pela fé, que esse é o dom de Deus. Nós temos que entender, queridos irmãos, que tudo que nos afasta de Deus é pago. Mas a graça de Deus, aleluia, Jesus já morreu por mim, já morreu por ti. Só cabe agora, como o pastor falou nesta noite, nós temos que crer. Só que o crer, aleluia, é entender e compreender que nós temos que se posicionar. Nós temos que entender e compreender, aleluia, que para crer, aleluia, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Porque falar que crer é fácil, mas nós temos que crer, aleluia, no propósito, na promessa que Deus prometeu na minha e na tua vida. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós temos que entender e compreender que nós vivemos nos dias, aleluia, que nós não podemos, aleluia, desistir da fé, porque é a fé, aleluia, que está nos sustentando até hoje. É por isso que Hebreus capítulo número 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não deixe o inimigo roubar a tua fé, não deixe o inimigo roubar a minha fé. Nós temos que entender e compreender, aleluia, que Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida, e se Ele prometeu algo na tua vida, aleluia, a promessa de Deus vai se cumprir. É por isso que em Números capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria eu e não confirmaria. Se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Aí talvez tu entrou nesta noite: ai, mas eu não sou merecedor. Nem eu também sou merecedor. É por isso, aleluia, que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, queridos irmãos, é o que tem nos sustentado. É a misericórdia de Deus. E não existe, queridos irmãos, o terceiro caminho para eu e você, aleluia, continuar posicionado na promessa de Deus. Só existe um caminho, só existe uma porta. É por isso que quando Jesus, aleluia, está pregando em João 14, aleluias, nos seus últimos dias antes de ir para o Pai, Ele diz para os discípulos: não se turbem os vossos corações, crê em Deus, mas crê também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Aí tem um que andava com Jesus, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Não existe o segundo caminho, não existe o terceiro caminho, queridos irmãos. Não existe uma segunda porta, não existe uma terceira porta. A porta era estreita, vai continuar estreita. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo número 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita que a larga é espaçosa, o caminho que nos conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela. Mas o caminho da salvação ainda é estreito, o caminho da salvação ainda é apertado. O caminho da salvação ainda tem luta, ainda tem prova, ainda tem choro, mas não se preocupa não, que Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é por isso que aquela viúva de Naim, aleluia, estava chorando, mas o sorriso vem. Por quê? Porque aonde que Jesus aparece, a minha vida, a tua vida nunca mais é a mesma. E é por isso que Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, em Tiago, capítulo número 5, versículo 17, que Elias tinha as mesmas paixões que nós, e orando, aleluias, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 3 meses não caiu chuva sobre a terra. Mas ele orou outra vez, aleluias, e Deus derramou chuva. Então Elias estava no momento, aleluias, que tinha intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz também, queridos irmãos, que Elias, por algum momento, ele tentou fugir do propósito. Então, se não me falha a memória, capítulo 19 de 1 de Reis, no versículo 4, a Bíblia diz que Elias se escondeu numa caverna.
E nesta noite, aleluia, talvez tu se cansou, talvez tu está oprimido, talvez tu está angustiado, talvez tu está entristecido, talvez tu tenha saído do propósito. Eu quero te dizer, aleluia, talvez tu se escondeu, aleluia. Eu quero te dizer que aquele Todo-Poderoso está te enxergando nesta noite. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo número 15, aleluia, versículo 3, ou é capítulo 3, versículos 15, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando o bem e o mal. Deus, Ele sabe, Ele conhece, aleluias. E muitas das vezes nós estamos oprimidos, cansados, fadigados. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós temos que entender e compreender que nós temos, aleluia, um conselho, o maior conselho, aleluia, que eu te dou nesta noite, é procurar Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro conselho melhor do que esse. É por isso que Salmo capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. É a palavra que vai me sustentar, é a palavra que vai te sustentar, porque se tem palavra tem vida, se tem palavra tem cura, se tem palavra tem libertação, se tem palavra tem mudança de vida. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite tu é bem-aventurado, porque tu saiu da tua casa para ouvir a palavra de Deus. Tu está no melhor lugar, tu está no melhor lugar. Eu amo pregar a palavra de Deus, queridos irmãos, porque eu aprendo com alguém. Hoje mesmo, queridos irmãos, eu vou contar aqui um testemunho rapidamente. Eu estava ali conversando com meu pai hoje, eu falei: pai, vamos lá fazer uma visita mais ali hoje, vai ter um culto só de varão. As mulheres vão sair para um chá aí. Aí meu pai conversa, meu pai falou: lá na minha igreja lá, João, só tem eu, o pastor, a mulher do pastor e as filhas do pastor. Aí eu olhei para o meu pai, do nada, eu falei algo que não era para me ter falado, mas saiu. Falei: pastor, eu falei: pai, assim eu falei assim, é bom quando tem muita gente, né? Eu falei assim: pai, é bom quando tem muita gente, né, pai? Aí meu pai rapidamente falou: a palavra de Deus diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, se faz no meio. Aí eu entendi, aleluia, que a palavra de Deus fala isso mesmo. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu meio, eu se faço presente. Aí eu olhei para meu pai e falei: pai, é isso aí. Falei: tá certo. Aí depois meu pai começou a explicar. Falou: mas eu sei, João, o que você quis dizer. Esse lote, se tem uma briga, se tem 5 contra 1, os 5 vai ganhar, porque quanto mais, melhor. Ele falou: se tem esse lote aqui, se tem muita gente, vai ser capinado mais rápido. Aí ele entendeu e compreendeu o que eu quis expressar também. Então ficamos tudo ali acertado, e eu gostei que ele foi na Bíblia. Aí nós começamos ali falar da palavra de Deus, e eu me maravilho. E nesta noite, queridos irmãos, Jesus faz um convite para todos, para toda a humanidade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que maravilha de Deus, né, queridos irmãos? Eu acho linda a palavra de Deus, queridos irmãos. Em Romanos capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia diz que pelo homem só veio pela desobediência de um homem, veio o pecado no mundo. Mas pela obediência de um só, aleluia, muitos serão feitos justos. E nós sabemos que essa obediência chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós sabemos que a desobediência ela vem justamente por um homem chamado Adão. É por isso, aleluia, que em Gênesis capítulo 3, ou é capítulo 2, aleluia, no versículo 16, a palavra de Deus diz, aleluia, que Deus deu uma ordenança para Adão: de todo fruto, aleluia, que há do jardim, dela comerás. Mas da árvore da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerás, certamente morrerás. E entrou a desobediência sobre a humanidade, entrou o pecado sobre a humanidade. E é por isso que Paulo vai dizer, queridos irmãos, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não tínhamos esse privilégio, mas entra, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, achado em forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele morreu por mim, queridos irmãos. Jesus, ele morreu por você. Jesus morreu pela humanidade. E esta é a razão, a circunstância de nós estar aqui nesta noite.
E nesta noite, eu não sei qual foi a forma que tu tem entrado nesta noite, mas eu quero te dizer que Jesus ainda te ama. Jesus ainda tem um propósito na minha vida, Jesus ainda tem um propósito na tua vida. E todos aqueles irmãos que foram até Jesus, aleluias, todos voltaram com a sua bênção. E muitas das vezes nós temos que entender e compreender que nós temos que pegar as oportunidades que Deus nos concede. A Bíblia diz, queridos irmãos, em Marcos capítulo 5, no versículo 21, se não me falha a memória, diz que tinha um homem por nome chamado Jairo. E ele vai chamar a atenção de Jesus. Ele vai prostrar, aleluia, para que Jesus vá na sua casa e, aleluia, e dá cura para a sua filha. A Bíblia vai dizer que existia uma mulher também, em Marcos capítulo 5, versículo 25. Uma mulher que estava com fluxo de sangue. Nada mais, nada menos do que 12 anos. Ela não vai perder a oportunidade. Porque aquela mulher um dia, ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela vai ser profeta na vida dela. Muitas das vezes o que falta nessa geração, na minha e na tua vida, é nós ser profeta nas nossas vidas. Porque nós temos que entender e compreender que o chamado nosso é profetizar. É falar o que Deus coloca nos nossos corações. É profetizar aquilo que Deus manda na vida de alguém. E ai de nós se nós não fizer. Só que muitas das vezes nós temos que tomar posição e profetizar na minha, nas nossas vidas. Senhor, eu quero mudar, eu não quero fazer mais isso. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto. E aquela mulher, ela foi uma profetisa na vida dela. É entanto que ela abriu a boca e disse: se eu somente tocar na sua veste, eu sararei. Ela profetizou na vida dela. E aquela mulher estava cansada. Porque uma pessoa, aleluia, a Bíblia diz em Levítico, se não me falha a memória, 15, 19, que uma mulher, quando estava naquela situação, ela estava separada 7 dias. Aí de 7 dias vai para 12 anos. E já prestou atenção, queridos irmãos, que na minha e na tua vida não é diferente? Muitas das vezes nós estamos oprimidos, angustiados, presos, aleluia, em algo, e nós falamos: não, é só uma semana, é só 2 dias, é só um mês, é só 6 meses, é só um ano. E assim vai passando, vai passando. E nesta noite Deus me trouxe até aqui, aleluia, para dizer que Ele está com a porta aberta. Jesus, aleluia, Ele está batendo na porta nesta noite, para mudar a minha vida e para mudar a tua vida. E quando aquela mulher toca, aleluia, na orla de Jesus, na sua veste, aquela mulher rapidamente, ela é curada. Ela foi sarada. Porque quem toca, aleluias, a vida nunca mais é a mesma. E muitas pessoas se cansam, queridos irmãos. Nós éramos cansados, nós éramos prisioneiros, nós estávamos oprimidos, angustiados, mas nós escolhemos andar com Jesus. Tem luta, tem prova, tem aflição, mas tem algo mais importante, tem a salvação na minha e na tua vida. Não desista do teu sonho, não desista do propósito que Deus tem nas nossas vidas. A Bíblia diz, queridos irmãos, aleluia, em Lucas capítulo número 18, versículo 35, tinha um homem cego, aleluias, na beira do caminho, mendigando. Só que ele vai fazer uma pergunta: que é isso que está passando? A multidão disse: é Jesus de Nazaré. Ele vai começar a entender e compreender que a vitória dele é quando ele clama. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele homem estava cansado, estava cego, mendigando, ele queria mudar de vida. E a multidão, a mesma multidão que apresentou Jesus, foi a mesma multidão que quis parar ele. Só que, aleluia, quando a gente quer, aleluia, uma mudança, nós temos que entender e compreender que nós temos que continuar clamando. Ele vai continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus vai mandar a multidão chamar aquele homem e apresenta para Jesus. Jesus vai fazer uma pergunta. E a pergunta que Jesus fez para aquele homem, talvez a pergunta que Jesus faz para mim e para ti nesta noite: o que queres que te faça? Ele rapidamente não perdeu a sua oportunidade. Senhor, que eu vê, a tua fé te salvou. É a fé, aleluias, é a fé que vai nos levar em lugares, aleluias, que nós não imaginamos. É a minha e a tua fé. E essa fé, aleluia, ela tem que continuar em nossos corações. Essa fé nós temos que entender e compreender, aleluia, que tem que continuar. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Nós temos que continuar firme. Nós temos que entender e compreender, por mais que nós cansamos, por mais que nós fadigamos, por mais que nós oprimimos, nós temos que entender e compreender que o nosso socorro ainda vem do alto. Davi está oprimido, Davi está angustiado,
Davi está entristecido, mas Davi no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro é de Deus. O nosso socorro, aleluia, ainda vem do céu. Deus, aleluia, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Nos momentos mais difíceis, queridos irmãos, é onde Ele aparece. É o poder de Deus, é as misericórdias do Senhor que nos aparece nos dias mais difíceis. Ele quer te dar um alívio no teu coração, na tua alma, nos teus pensamentos. Ele é o Deus que muda, que cura, que salva, que transforma. Ele ainda é a luz, Ele ainda é a videira, Ele ainda é o caminho. E Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele quer mudar os nossos corações, Ele quer mudar nossas atitudes, Ele quer mudar nossos caminhos, Ele quer mudar nossas vidas. Mas para isso, queridos irmãos, acontecer, aleluia, eu e você, nós temos que abrir a porta dos nossos corações. É por isso que a palavra de Deus diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nesta noite, aleluia, Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a tua vida. Ele quer nos fortalecer na graça, no conhecimento, no poder do Senhor. E nesta noite, Ele já, antes de nós chegar, Ele já estava. Ele já sabia tudo o que ia acontecer nesse culto. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os teus pensamentos. E nesta noite, aleluia, a palavra que Deus tocou no meu coração de trazer foi essa. E nesta noite, queridos irmãos, desde já eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.